Capítulo 3, o verso 8 e 9. Estamos entrando na palavra do Senhor nosso Deus. Como Jesus é maravilhoso, não é? Como Ele nos abençoa com suas bênçãos preciosas e maravilhosas. Livro de Gênesis, capítulo 12, o verso 2, lemos assim: Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu se uma bênção. E tu ser uma bênção. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Finalmente sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isso foste chamado, para herdades uma bênção. Aí eu gostaria que vocês escutassem essa leitura novamente. Preste atenção no que está sendo lido. Entenda, para que você pratique e possa alcançar a sua bênção. Finalmente, sejam todos de um mesmo sentimento. Todos de um mesmo sentimento. Qual sentimento? A Bíblia diz aquele sentimento que houve em Cristo Jesus. Que todos sejam de um mesmo sentimento, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Compassivos. Nós temos que ser e ter aquele sentimento que houve em Cristo. E Cristo mostrou para nós o sentimento de ser compassivo. Cheios de amor fraternal. E Ele mostrou como é importante e necessário que nós amemos uns aos outros. Misericordiosos. E principalmente a misericórdia do Senhor. Falamos sobre isso na escola dominical hoje, como a misericórdia do Senhor trabalha a nosso favor. Não trabalha a favor de Deus, não trabalha a favor do reino, trabalha em favor da humanidade. A misericórdia abriu caminho para o amor, abriu caminho para a fé, abriu caminho para a graça. Se não fosse a misericórdia, nós já não existiríamos. Não adiantaria o amor, porque sem a misericórdia, o amor não teria oportunidade de ser demonstrado e de ter sido operado a nosso favor. A fé não chegaria aos nossos corações. E a graça não poderia ser introduzida no nosso tempo e na nossa época. Mas pela misericórdia que é nos favorável, é que tudo isto aconteceu. E a obra do Senhor Jesus Cristo pode então ser ministrada para a nossa salvação. Que privilégio temos por poder ser misericordioso, de poder ter este sentimento compassivo de uns para com os outros, para procurando assim não o nosso bem-estar próprio, mas o bem-estar dos outros. Vamos louvar o Senhor Jesus mais um pouquinho nessa noite, não é? Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor Deus, por teu amor, por tua misericórdia, por tua graça, pela tua palavra viva e santa, pelo teu poder imenso, Jesus, pela unção e o poder do Espírito Santo no nosso interior, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença viva e gloriosa de salvação. Obrigado por cada irmão e visitante que estão conosco nesta noite, Senhor, e que a tua palavra alcance a cada alma que está neste lugar e transforma-o numa bênção, ó Deus, para a glória e honra do teu nome, Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, faça, ó Deus, a tua obra acontecer em cada coração. Pelo nome de Jesus Cristo eu te peço. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de assentar, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você crê que você pode ser uma bênção? Você crê de todo o coração? De toda a sua mente? Não existe lá na sua mente nenhuma dúvida que você pode ser uma bênção? Diminuiu. O amém diminuiu. Isso quer dizer que tem alguma dúvida aí pairando, que você está colocando uma interrogação se realmente Jesus pode transformar você numa bênção. Eu gostaria de vos ajudar nesta noite a concluir esta definição do seu pensamento e na sua conclusão pessoal. Assentai-vos.
Talvez você tenha uma questão e um pensamento consigo. Talvez você pense que não é certo. Nós queremos orar pelas crianças. Vamos orar. Será que isto lhe é possível? Será que Jesus pode transformar você numa bênção para outros? E não somente para alguns, mas para muitos? Irmãos, será que é possível? Talvez você pode pensar na sua vida, nas suas condições. Nós estamos falando nesta manhã a respeito de que a obra do Senhor Jesus Cristo foi feita por misericórdia e não por obra de justiça que nós houvéssemos feito. Não é que nós merecíamos. Pelo contrário, se fosse olhar as obras que nós fizemos, nós merecíamos ser punidos, nós merecíamos ser lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Era isso que nós merecíamos pelas obras que nós praticamos. Mas a obra de salvação que o Senhor Jesus Cristo fez acontecer por nós foi pela misericórdia que Ele teve para conosco. A misericórdia é que liderou toda a obra de salvação. Por isto, a obra de salvação aconteceu não graças ao que eu fiz ou o que você fez, mas graças a Deus que a obra de salvação aconteceu. Pela misericórdia dele para conosco. Única e exclusivamente pela obra de Deus para conosco. E quando nós pensamos nisto, então talvez aí entra a grande pergunta e interrogação na nossa mente. Será que Deus pode me usar? Será que Deus pode me transformar numa bênção? Este homem carnal que eu sou, e como homem carnal sou fraco, sou falho, cheio de falhas. E será que Deus pode usar um homem cheio de falhas para transformá-lo numa bênção? Será que Deus, que é tão perfeito, tão santo, tão puro, será que Ele não faz a obra dele somente com aqueles que já alcançaram o grau de santidade e de perfeição necessária para ser por Ele usado? E pensando assim, nós nos excluímos do nível de ser uma bênção por causa da condição que nós vivemos. E aí vem a grande interrogação: será que posso eu ser uma bênção ou não? Irmãos, eu quero te dizer algo nesta noite. Deus usou Sara. Deus usou Sara. E quem foi Sara? Sara foi uma mulher estéril. Sara foi uma jovem que passou toda a sua mocidade com o seu ventre fechado para não conceber e não dar à luz. Sara tornou-se uma mulher velha de 90 anos de idade e agora, mais do que nunca, o seu ventre estava amortecido completamente. Sara foi uma mulher que não acreditou na mensagem que o anjo dera a Abraão. Quando disse que ela daria à luz um filho, ela riu, ela debochou. Ela achou que aquilo ali era uma piada. Irmãos, a palavra de Deus não é piada. A palavra de Deus é a verdade. Agora, Sara foi uma mulher que complicou a nação de Israel. Porque ela teve uma ideia, e a ideia que... O que gerou da ideia de Sara foi uma nação inimiga de Israel. Agora, uma mulher tão complicada, uma mulher com essa situação, ainda foi usada por Deus. E Deus abriu o ventre de Sara e ela deu à luz a Isaac, aleluia, para que a obra de Deus continuasse na face desta terra. Será que Deus pode te usar? Será que Deus pode te usar? Deus usou Abraão. Antes que ele fosse o grande Abraão, pai da fé, ele era Abraão, um homem idólatra, um homem que pegou sua esposa porque estava com medo de ser morto e deu para ser mulher de outro homem, para poder livrar a sua pele. Um homem que agiu com mentira e falou que a sua esposa era sua irmã para poder sair fora.
E Deus usou Abrão, este homem cheio de falhas, este homem que mentiu, este homem que fracassou, mas Deus ainda usou este homem e transformou Abrão no grande Abraão, o pai da fé, aleluia. E pelo Abraão nós possuímos a bênção hoje nos nossos dias, porque ele conseguiu tocar o coração de Deus, e Deus disse para ele, no versículo que nós lemos nessa noite, no capítulo 12, no verso 2 de Gênesis: "Se tu uma bênção, eu abençoarei as nações por tua causa", aleluia. Oh, será que Deus pode te usar nessa noite? Será que Deus pode te usar nessa noite? Será que você está começando a mudar de ideia? Deus usou Jacó. Jacó, um homem enganador, um homem que enganou seu irmão, um homem que enganou seu pai, um homem que mentiu para o seu pai e roubou a bênção do seu irmão para si através da mentira. Um homem que agiu desta maneira, mas mesmo assim Deus abençoou Jacó e ele tornou o patriarca de Israel, e o nome dele mudou de Jacó enganador para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, aleluia. Será, meu querido irmão, que Jesus pode te usar e pode transformar você numa bênção? Será que isto é possível? Será que isto pode lhe acontecer? Será que você já mudou de ideia? Ou você ainda tem dúvida? Deus usou uma sarça, um mato, um ramo comum, um matinho que não vale de nada. Deus usou uma sarça, e através daquela sarça Deus falou com Moisés, e Deus deu orientação a Moisés através daquela sarça. Oh, irmãos, se Deus usou uma sarça, será que Ele não vai me usar? E será que Ele não pode te usar nesta noite e transformá-lo numa bênção na sua palavra e no seu ministério? Deus usou Moisés. Deus usou Moisés, aquele homem que deixou de glorificar a Deus e colocar em prática o mandamento de Deus para falar com a rocha, e ele bateu na rocha e ele não glorificou a Deus, mas mesmo assim Deus ainda usou Moisés para levar a nação de Israel para perto da terra prometida, para a divisa da terra. Ele viu a terra, não pôde entrar na terra, mas Israel estava lá pronto a passar o Jordão e possuir a terra prometida. Será que Deus não pode te usar? Será que Ele não pode transformar você numa bênção? Será que você realmente não pode ser um instrumento nas mãos de Deus? Se Deus usou Balaão, e quem foi Balaão? A Bíblia diz que Balaão foi um profeta perverso no seu caminho diante de Deus. E Balaão, com o seu caminho perverso, com a sua intenção má de coração, em conquistar algumas coisas materiais através do ministério de Deus, e quando ele estava indo para amaldiçoar o povo de Deus, o anjo do Senhor desembainhou a sua espada para tirar a vida de Balaão. E sabe quem é que salvou a vida de Balaão? Foi a jumenta dele. Aquela jumenta que ele montava todos os seus dias. Aquela jumenta que carregava ele para cima e para baixo. Daqui para colar e de lá colar para cá. Aquela jumenta é que salvou Balaão por 3 vezes. Por 3 vezes. Pela terceira vez não tinha por onde ela fugir. Ela deitou
embaixo de Balaão, e Balaão espancava aquela jumenta, e aquela jumenta foi usada para falar com Balaão, e ela disse: por que você está me batendo? Por quê? Ele diz: porque você está zombando de mim, você não está indo para o caminho, você não está indo para lá onde eu preciso chegar para fazer a maldição do povo de Israel. E a jumenta falou: eu procedo assim, é comum eu fazer isto? E ele disse: não, não é comum, você nunca fez, mas agora está fazendo. E quando ele estava falando, discutindo com a mula, ele parece que nem percebeu que uma mula estava falando com ele. Uma jumenta conversando, e ele dialogando e discutindo com a jumenta. Aí os olhos dele se abriu e ele viu o anjo na frente, o anjo com a espada desembainhada. E quando ele viu, ele começou a tremer. E o anjo disse: eu estou prontinho para tirar sua vida. E por 3 vezes eu quis tirar, mas sua jumenta te salvou. Sua jumenta é que te livrou. Irmão, se Deus usou uma jumenta, Ele pode te usar. E você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor. Ser tu uma bênção, aleluia. Ou será que você não pode ser usado por Deus? Será que você tem que colocar alguns obstáculos na sua vida e falar que Deus não pode te usar? Irmãos, Deus usou Gideão. E quem foi Gideão? Um homem medroso, um homem covarde, um homem fugitivo dos filisteus, um homem que se escondia. Um homem que, quando o anjo chegou e disse para ele que ele foi escolhido por Deus para liderar a investida de Israel contra os seus inimigos, ele disse: não, eu não. A minha casa é a menor de Israel, e eu sou o menor da minha casa, colocando lá por baixo, dizendo: eu não posso ser. Irmãos, e Deus, através de Gideão, com 300 homens somente, ele acabou com o exército inimigo e trouxe a vitória para Israel. Se Deus usou Gideão, será que ele não pode me usar? Será que ele não pode te usar? Vamos começar a pensar um pouco no que Deus está fazendo. Deus usou Ruth. E quem era Ruth? Uma moabita, uma mulher que não era de Israel, uma mulher fora do termo de Israel, uma mulher que se apegou a Noemi e disse: olha, onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Eu estou negando ser moabita por causa do Deus de Israel, por causa da nação de Israel. Eu me apeguei, irmãos, e o livro de Ruth está aí testificando de que Deus usou Ruth, aleluia. Será que Deus pode te usar? Será que você pode ser uma bênção nas mãos de Deus? Será que você pode abrir o coração para deixar Deus usar a você? Deus usou Samuel quando menino, quando ele estava lá na casa de Deus. Eli era o sumo sacerdote, mas Deus não falou com Eli por causa dos filhos de Eli que rebelaram contra Deus. E Eli não estava repreendendo eles, e Eli não estava agindo com eles como deveria. Por isso Deus rejeitou Eli e o ministério de Eli, e voltou-se para falar com um menino chamado Samuel. Samuel poderia dizer: não, Senhor, você não pode falar comigo, eu sou um menino, eu não entendo nada. Eli é o sacerdote, vai falar com ele, não é? Mas o que é que fez Samuel? Fez exatamente o que ele foi instruído a fazer. Eis-me aqui, Senhor, fala, o teu servo ouve, aleluia. Será que você pode ouvir a voz de Deus falando contigo nesta noite? E será que você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me usar? Oh, Deus usou Isaías. Deus usou Isaías, um homem que confessou ter os lábios impuros e habitar no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: eu vou morrer porque os meus olhos deu ao Altíssimo, e por causa disso eu vou morrer por causa dos meus pecados.
por causa dos meus pecados. Talvez você está dizendo, olha, eu vou morrer por causa dos meus pecados. Eu não posso ser uma bênção por causa dos meus pecados. Eu não posso ser usado por Deus por causa dos meus pecados. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus Cristo tem um ministério de perdão dos pecados para você, para te purificar e para fazer você santo, para que você possa fazer depois como fez Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Depois que ele foi tocado com aquela brasa viva, tirada do altar e purificado os seus lábios, ele não mais estava confessando medo, mas a ousadia de se apresentar para ser por Deus usado em favor de Israel. Será que você pode se apresentar para ser usado por Deus em favor dessa humanidade? Em favor do bairro Tropical, do bairro Petrolândia, São Luís, São Caetano e adjacentes? Será que você pode se apresentar e dizer: Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode me usar para alcançar os jovens, os adultos, os adolescentes desses bairros? Eu quero ser uma bênção para eles, Senhor, e o Senhor pode me transformar. Eu sei que pode. Será que você está pronto a se apresentar a Deus e deixar que Ele te purifica, que Ele te abençoe, que Ele possa te usar? Deus usou Davi. E quem foi Davi? Foi consagrado rei quando jovem, mas não começou a reinar, mas foi consagrado. Mas depois de rei, Davi tornou um adúltero. Davi tornou um mentiroso. Davi tornou um assassino. E sabe de uma coisa? Deus usou Davi porque ele se arrependeu, porque ele chorou, porque ele lamentou o seu erro, porque ele se apresentou diante de Deus e disse: Senhor, não tire de mim o Espírito Santo, eu vou proclamar a sua palavra, eu vou falar com o pecador que é possível. Oh, querido, você pode ser uma bênção ou não. Você pode ser usado por Deus ou não. Elias foi usado por Deus. Elias, um homem que teve medo de uma mulher chamada Jezabel, e ele fugiu a deserto adentro por causa do medo que tomou conta dele. Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal correndo de uma mulher. Mas saiba, queridos, Deus usou Elias. E Deus pode te usar nesta noite. Não importa o pavor que toma conta de você. Se você abrir seu coração para Deus, se você se apresentar diante dele, se você deixar Jesus te transformar, Ele quer e Ele pode te usar e transformar você numa bênção no seu ministério. Deus usou Jó. Mas você pode falar: mas pastor, Deus falou que Jó era um homem temente, um homem reto, um homem justo, um homem que se desviava do mal. É verdade. É verdade. Mas Deus usou Jó. Com todas essas qualidades, Deus usou Jó. E Jó, depois, teve questão com Deus e com a sua consciência. Ele disse: será que o homem pode ser considerado justo diante do Altíssimo? Será que existe algum homem que pode ser considerado justo? E ele duvidou. Ele duvidou que pudesse haver. Até que Deus veio e falou com ele. E ele disse: este homem que não tinha conhecimento queria obscurecer o conselho. Eu me arrependo no pó e na cinza. Coisas que para mim era tremendamente maravilhoso, eu não sabia. Agora que sei, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu estou aqui, Senhor, pode me usar, me transforma na bênção que o Senhor quer que eu seja. Oh, querido irmão,
Você pode ser uma bênção nas mãos de Jesus. Você, querido visitante, você pode ser uma bênção nas mãos de Jesus. Não importa o fracasso que você tem que confessar. Não importa as falhas que existam em ti. Uma vez que você estiver pronto para se arrepender e deixar o Senhor Jesus Cristo operar na sua vida, Jesus está pronto a transformar você e a fazer de você uma grande bênção na sua obra. Sabe por quê? Porque Deus usou Jonas. Jonas, um profeta fujão. Deus falou com ele: vai para Nínive pregar que eu vou destruir Nínive. Ele correu, fugiu. Ele estava fugindo porque ele tinha medo, e ele ficava irado, e ele ficava revoltado quando a palavra de Deus cumpria. É esquisito, não é? Mas é isto que acontecia com Jonas. Ele disse: eu conheço Deus, aquele povo vai arrepender, e quando eles arrepender, Deus também vai arrepender do mal que falou contra eles, e não vai derramar a maldição que Deus pregou, e por isso eu não vou, porque eles vão arrepender, e Deus não vai derramar a maldição que eu vou pregar lá para Nínive. Agora, Jonas fugiu, mas acabou no ventre de um grande peixe, e lá ele se arrependeu, e ele disse: Senhor, eu vou para Nínive, se o Senhor quiser que eu vou, agora eu não vou fugir mais não, agora que eu estou aqui no ventre do grande peixe, no meio, debaixo de muitos quilômetros de água, eu agora que estou aqui e não tem mais possibilidade nenhuma, eu me arrependo. E se o Senhor quiser que eu vou, pode me dar a oportunidade que eu vou. O peixe foi lá na praia e vomitou Jonas. Jonas fez uma indigestão lá no peixe. E ele foi lá e vomitou Jonas na praia. Jonas caminhou para Nínive. Ele entrou em Nínive e começou a pregar: Deus vai destruir essa cidade. Deus vai acabar por causa do pecado que pratica aqui. Deus vai fazer. E o povo de Nínive se arrependeu. O rei se arrependeu, pregou um jejum, pregou uma conversão. E sabe de uma coisa? Deus perdoou Nínive. E quando Deus perdoou Nínive, Jonas ficou revoltado, Jonas ficou irado. Ele disse: Senhor, é por isso que eu não queria vir. Senhor, eu sabia que isso ia acontecer, é por isso que eu não queria vir. Eu sei que o Senhor é misericordioso e o Senhor ia perdoar este povo, é por isso que eu não queria pregar. Sabe, irmãos, este homem que irou com a bondade e a misericórdia de Deus foi por Deus usado. Será que você não pode ser usado por Deus? Será que Deus não pode te usar? Será que você não pode ser uma bênção nas mãos do Senhor? Ou será que você tem uma desculpa para não ser por Deus usado? Deus usou Pedro. Aquele mesmo Pedro que 3 vezes na noite que Jesus foi traído, negou Jesus. Mas Deus entregou a ele a chave do reino dos céus e disse: Pedro, o que você ligar na terra está ligado no céu, e o que você desligar na terra está desligado no céu. Querido, não importa as falhas que nós tivemos, não importa o fracasso que nos aconteceu, se nós nos arrependemos e se nós nos convertemos, nós podemos ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ser por Ele usado. Ele vai nos usar. O prazer de Deus é poder nos usar. Será que você tem alguma dúvida disto? Deus usou anjos para falar com os homens. Deus usou Gabriel para falar com Zacarias no templo.
Deus usou uma virgem, por nome Maria. Uma jovem que não sabia como a obra de Deus ia acontecer. Uma jovem que não sabia como explicar que ela estava grávida. Como ela ia falar com o seu esposo que ela estava grávida. Como ela seria vista pelos seus parentes e amigos e conterrâneos. Uma moça que não saberia falar e explicar o grande acontecimento divino que lhe aconteceu. Mas, no entanto, Deus usou Maria e ela concebeu pelo poder do Espírito Santo e a obra de salvação aconteceu. Oh, irmãos, nós estávamos ouvindo um hino ontem e o pastor que cantava, ele dizia: eu gosto de ver Satanás perdido, não é assim? Eu gosto de ver Satanás perdido. Ele disse: quando Jesus nasceu numa manjedoura, Satanás estava perdido. Ele jamais pensou que aquilo podia acontecer, mas Deus usou uma jovem e Jesus veio a este mundo, o Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele disse: quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele disse: tudo está consumado, Satanás estava perdido. Porque a obra de salvação foi consumada e Satanás estava perdido. Satanás estava perdido quando Jó confessou a sua integridade a Deus e disse: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu eu vou voltar para lá. Deus me deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Satanás estava perdido. Oh, Satanás estava perdido no dia de Pentecoste, quando aqueles 120 receberam o poder do Espírito Santo e começaram a magnificar a Deus. Oh, querido, Satanás está perdido, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está marchando na face desta terra, aleluia, caminhando para a glória, arrebatando homens e mulheres que creem no nome santo de Jesus. Oh, aleluia. Satanás está perdido, irmanita. Quando ele achou que na sua enfermidade ele ia alcançar a vitória, e Jesus operou e ele ficou perdido, aleluia. Eu gosto de ver Satanás perdido. Eu gosto de ver Deus glorificado, o nome de Jesus Cristo honrado, aleluia. Será que você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor? Será que Jesus pode te usar? Será que Ele pode transformar você naquela grande bênção que você precisa? Ah, querido, vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos nos colocar de pé neste momento. E eu te pergunto mais uma vez: será que você mudou de ideia? Será que agora você pode dar um amém bem forte no fundo da sua alma, mediante a pergunta que eu iniciei este culto, esta pregação? Pode você ser uma bênção nas mãos do Senhor? Aleluia! Satanás está ficando perdido. Satanás está ficando perdido com a nossa fé. Oh, nós temos aquilo que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo, aleluia. E isto coloca Satanás perdido. Ele não pode nos encontrar, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Se você quer ser uma bênção, você crê que pode ser. Agora você quer ser? Se você quer, pode. Porque você vai tomar a decisão certa. Você vai vir para este altar para buscar no Senhor, para que você seja uma bênção. Uma bênção não para si, mas uma bênção para outros. Jesus há de transformar você numa bênção. Ele usou tantas pessoas, irmãos. Ele pode te usar. Ele quer te usar. Ele quer te transformar numa bênção. Você
Você pode ser uma bênção se você desejar. Se você permitir Jesus operar na sua vida, você será uma bênção nas mãos de Jesus. Pois é Ele que opera tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Sendo uma bênção! Sendo uma bênção! Isto é possível! Tudo é possível para aquele que crê em Jesus! Você pode se transformar numa bênção nas mãos do Senhor.